Bem-vindo a Santander Dev Week. Essa vai ser uma semana de grande aprendizado. Isso porque eu e você vamos juntos embarcar num desenvolvimento do extremo zero. Isso porque, na nossa metodologia, a gente acredita muito no aprendizado através de soluções de problemas reais. Então, a ideia é que você não fique simplesmente vendo um mar de cursos, e sim que você consiga exercer aquilo que você teria que exercer no mundo real. Então, se você está começando, ou até mesmo se você já tem alguma noção de projeto, eu super recomendo você assistir com calma todos esses conteúdos que vão ser entregues para você durante a semana e fechar o compromisso, não comigo, mas com você mesmo, de fazer esse projeto. Isso porque você está prestes a começar a construir um projeto do zero e você vai finalizar ele criando ele no ambiente de publicação. Você vai ter a oportunidade de finalmente entender como é que a mente de um profissional que está criando um projeto real funciona. Então vai muito além do que linhas de código. E se você está comprometido, não comigo, mas com você mesmo, vai ser super legal ter a sua presença aqui até o último dia. Isso porque se você é uma daquelas pessoas que já começou outras vezes ou está chegando agora, mas é aquela pessoa que geralmente só coleciona cursos, a gente vai quebrar esse paradigma nessa semana. Isso porque a gente já vai começar direto no ponto da prática. É como chegar no lugar e pegar já o melhor prato na primeira entrada. Então, vem comigo e começa a assistir esse conteúdo aqui, fechando compromisso com você mesmo de realizar esse projeto. A gente se vê. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí, né, ao nosso Bootcamp da Digital Innovation com o Santander. E pessoal, nesse Bootcamp nós vamos abordar aí a tela de cotações, tá, do Santander. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais para vocês aí qual é o objetivo, né, dessa tela de cotações e mostrar para vocês aí o produto final que nós vamos desenvolver aqui juntos nesse Bootcamp. Bom, meu nome é Roberto Nicola Júnior, eu sou analista de sistemas e vou estar com vocês aí nessa jornada mais voltada aí para o back-end em Java, beleza? Bom, pessoal, meu nome é Guilherme Revoredo, eu sou desenvolvedor front-end e a gente vai estar junto aí desenvolvendo uma aplicação front-end em Angular. Boa, vamos falar agora um pouco mais, né, sobre a gente aí. Então, vamos lá então, para vocês conhecerem um pouco mais, né, quem que é o Roberto Nicola Júnior e o Guilherme. Bom, pessoal, então minha experiência na área aí começou há 14 anos atrás, né, eu entrei na área aí com 19 anos e o começo da minha carreira aí foi até engraçado, né, porque eu queria fazer biologia, até comentei com o Guilherme isso daí outro dia. E na época, como era muito caro o curso de biologia, eu tinha uma segunda opção, né? Na época, que era essa questão aí da área de TI, e era um curso lá de sistema de informação. E eu não sabia muito bem o que que era isso aí, não, para ser bem sincero. Caí meio de paraquedas, mas estava com preço legal. E aí eu comecei a cursar esse, essa jornada aí de sistema de informação. E aí acabei me apaixonando pela área, né? Comecei a programar em Pascalzão na época lá, né, na faculdade. E no segundo ano de faculdade já consegui uma vaga de estágio aí. E aí começou aí minha carreira aí, meu caminho em Java, né? Foi a linguagem que eu escolhi na época e é a linguagem que eu programo até hoje. Então, em 14 anos aí praticamente, toda a minha experiência aí com Java. Então, eu peguei toda a evolução aí, né, da tecnologia, todos os frameworks que foram evoluindo, tá? Trabalhei em vários clientes, como públicos, né, como Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria da Fazenda e vários outros contratos aí, que foi me dando esse know-how, né, e amadurecendo na área, né, e na tecnologia também, pessoalmente falando, enfim. Hoje eu atuo aí, né, como analista de sistemas focado mesmo em back-end, né, como eu falei em Java. E o que me motiva, né, nessa área é saber que o meu trabalho ele afeta muitas pessoas positivamente, né. Então, o quanto a gente, o quanto nós programadores ajudamos as pessoas mesmo, o ser humano a ter uma vida um pouco melhor, né, a conseguir gerenciar melhor muitas situações aí do dia a dia, o quanto isso agrega mesmo à nossa vida, né? E melhora o nosso dia a dia
Então isso é muito motivador e sempre está conhecendo coisas novas aí também, aprendendo novas tecnologias, né? Acho muito importante aí o nosso trabalho aí no mundo mesmo aí, né? Acho que hoje não tem nada, quase nada que a gente pensa aí que não tem algum tipo de tecnologia aí inserido, né? Uhum. E no meu tempo livre, né? Os meus hobbies preferidos aí, eu gosto muito de jogar bola. Já fui muito bom de futebol, hoje eu sou meio perna de pau. Mas faz um ano que eu não jogo, né, por causa da pandemia aí, mas não vejo a hora de voltar aí e jogar futebol. E gosto muito também de andar a cavalo, né? É um lazer que eu tenho também para dar uma esparecida, né? E também, obviamente, ter o lazer com a minha família, né? Poder curtir bastante a minha família aí. Bom, é isso, pessoal, para esse começo, né? A gente vai se conhecendo um pouco mais aí no decorrer do back-end aí. E o meu LinkedIn tá aí para vocês também. E fiquem à vontade lá para poder conhecer um pouco melhor, né, os projetos que eu participei. Tá ok? Gui? Bom, pessoal, eu tenho aí um pouco menos de tempo de experiência na área de TI, tenho 4 anos, mas já atuei em bastante projeto, praticamente só com JavaScript e TypeScript ali, é a linguagem que mora aí no meu coração. Já atuei com as principais frameworks aí, React, Vue e Angular. Bom, como entrei na área, eu entrei meio perdido, na verdade. Eu já era bem. Já fazia bastante coisa no PC ali desde criança. Já até cheguei a programar, mesmo sem saber o que era na época. Aí eu acabei entrando na faculdade, não fazia ideia de que eu ia acabar vendo coisas sobre desenvolvimento. E acabei me apaixonando, na verdade, né, nessa área. E aí, desde então, eu segui esse rumo aí de ser desenvolvedor, tanto no front e no back-end eu também já atuei, mas também com JavaScript, né, em Node, e aí eu não parei mais, segui esse rumo aí e tô até hoje. Bom, o que me motiva aí, como o Roberto já disse, eu acho que é a parte principal ali da nossa motivação, mas o que motiva na nossa área aqui também é que ela é muito extensa, ela tem vários âmbitos aí que a gente pode atuar, e é sempre legal conhecer um pouquinho de cada. A gente pode ver ali desenvolvimento de jogos, a gente pode ver inteligência artificial, e é sempre legal ali estar descobrindo. Isso motiva muito cada vez mais estudar coisas na área da programação, e esse é uma das coisas que me motiva também, além do que o Roberto já falou. Bom, o que eu gosto de fazer como hobby, eu gosto bastante de tocar, né? Eu toco guitarra, violão, baixo, etc. Até acho que dá pra ver aí, tenho umas 2 guitarras que devem estar aparecendo aí. Além disso, eu gosto bastante de jogar também, jogar um CSzinho aí, um PUBG, alguma coisa. Bom, acho que é isso que eu gosto de fazer como hobby. Também gosto bastante de sair. Gosto de jogar futebol também, mas com a pandemia, tanto sair como jogar futebol, eu nem lembro mais como é que é. Bom, mas é isso. Aqui tem o meu LinkedIn também. Pode dar sequência aí, Bob. Ô, Gui, não sabia que você gostava de futebol aí. Quando acabar a pandemia, eu vou chamar você para jogar bola. Eu até já cheguei a jogar em time aí quando eu era mais novo, mas nem lembro a última vez que eu corri, pra ser sincero. Então, Top. Eu também estou procurando um professor de viola aí, viu? Eu tenho uma violinha para tocar aqui, mas não sei tocar, estou precisando de um professor aí. Você pô, manja tocar viola também ou não? só combinar que a gente tira um som, cara. Aí, boa. Fechou então. Isso aí, pessoal. Top demais aí. Bom, vamos para o nosso curso então, o objetivo do curso, Vamos lá. nosso bootcamp aqui. Bom, pessoal, nosso objetivo aqui então, né, como a gente já deu um spoiler aí, né, é recriar a tela de cotações do aplicativo do Santander em um website responsivo utilizando Java e Angular, tá? Então vai ser um bootcamp aí totalmente voltado a recriar, né, essa funcionalidade. Aí, Gui, mostra para o pessoal aí como ficaria, né, a tela e um pouco do back-end aí. Então, É, está até aberto aí também, né? As abas lá em cima, se não me engano. assim, vou pegar aqui. Vou começar aqui pelo front para a gente ter uma ideia do resultado final da aplicação. Como o Bob disse, a gente vai ter uma aplicação end-to-end, né? A gente vai fazer desde o back-end até o nosso front, fazer a integração ali tudo. Vai ser bem legal.
E o nosso resultado final é esse. É uma aplicação bem simples até, mas a gente vai envolver vários conceitos aí essenciais para quem está começando aí no front. Bom, a gente pode ver aqui que basicamente a gente tem um header aqui do Santander e a gente tem os cardzinhos, que é uma listagem, que é uma grid de estoques, né? E aí a gente tem até alguns efeitinhos CSS para ficar mais bonitinho. E aqui vai ser só isso, gente. E a gente pode vir aqui no back-end. Back-end. Boa. E aí o back-end, pessoal, né? Nós vamos aprender a criar as APIs, né? Ou endpoints, né? Que o pessoal fala também, para poder atender aquela tela que o Gui acabou de mostrar, né? Essa daí é a documentação dos nossos endpoints. E então a gente vai mostrar, né, na parte de back-end como a gente criar cada API dessa, o que é um get, um put, um post, um delete, como é que funciona tudo isso daí, e criar essa telinha também, né? Toda essa documentação com o Swagger e como que a gente expõe aí as APIs para que o front, né, consiga chamar essas funcionalidades aí. E vocês podem observar que a URL lá, pessoal, é do Heroku, né? É uma URL que já está na nuvem já. E além de a gente montar esse back-end e colocar toda essa documentação bonita que vocês estão vendo aí, nós vamos aprender também a como subir o nosso back-end aí numa nuvem, né? No caso, a gente vai usar o Heroku para poder fazer essa publicação aí, tá? Então, esse é o nosso objetivo principal desse bootcamp. E aí, como o Gui falou, né? Vários conceitos aí, né? Vocês vão aprender, né? E com a tecnologia mais atual aí, né? Toda essa parte aí de REST, de Java, toda a parte de Angular que o Gui já comentou. Então vai ser top aí nossa semana aí de aprendizado. Bom, mas antes, pode voltar na apresentação, Gui? Aí antes de a gente emergir mesmo, né, nessa questão do código fonte, como que eu monto um back-end, como que eu monto o front-end, é legal a gente discutir um pouco, né? Então, essa primeira apresentação aqui que eu e o Gui estamos fazendo para vocês é mais para a gente entender um pouco os conceitos, né? Conceitualmente, o que é front-end, o que é back-end, para depois nós começamos de fato, né, a programar isso daí, tá ok? E só um detalhe, pessoal, o Gui comentou Bob, tá? O Bob é meu apelido, então Roberto Nicola Júnior, vulgo Bob. Então o Gui falou de mim aí também, podem me chamar de Bob aí tranquilamente, beleza? Bom, então é isso, Gui. A ideia aqui é a gente discutir um pouco aí para o pessoal entender, né, o que é o front, o que é o back. E a gente encontrou aí essa imagem que eu acho muito interessante aí, fica até bem mais interativa aí, né? E dá uma visão um pouco melhor aí, que é essas duas frentes aí que a gente vai ensinar, que nós vamos ensinar para vocês ao decorrer dessa semana, tá ok? Então é isso, eu vou falar um pouco mais do back, aí o Gui também fala um pouco do front, a gente vai complementando aí, tá? Então, até o rapazinho da imagem ali tá com... snorkel que fala, né? Tá embaixo da água aí. Porque a ideia mesmo, pessoal, o back-end... A ideia do back-end é realmente estar por trás de algo, né? Então, o back-end, ele basicamente, ele que faz todo o processamento ali de banco de dados, né? Então, toda vez que o front-end precisar de alguma informação ou de algum processamento de banco de dados, ou até algum processamento um pouco mais pesado, validações mais pesadas, ele sempre vai chamar o back-end, para o back-end fazer isso aí para ele, tá? Então, realmente, o back-end não é, obviamente, o que o usuário final vê, né? O que o usuário final vê, obviamente, é o front-end, né? Que é a parte mais visual, mas todo aquele processamento que engloba ali por trás vai estar sempre implementado, né? E programado dentro do nosso back-end. Então, por isso que tá bem explícito, né, nessa imagem, essa questão aí e aquele fiozinho ali, né, que liga aí o front no back através dessa conexão aí. E aquele fiozinho ali, pessoal, mostra o pessoal ali, Gui, o fiozinho ali. Uhum. Aí, ó. E esse fiozinho aí é justamente a ligação que tem entre um e outro, né? Essa ligação, pessoal, vocês devem ter ouvido falar aí, pode ser feito através do protocolo HTTP, né, que é a comunicação que rola por trás aí, tá? E no nosso caso aqui, nós utilizamos aqui todos os conceitos de REST, né? Com os métodos get, put, post, delete, né? Que são os métodos que a gente vai adentrar um pouco mais
para poder estabelecer essa conexão, essa ligação entre front-end e back-end. Então, o que torna muito interessante, pessoal, essa questão, né, é que o back-end a gente vai aprender em Java, mas ele pode ser feito em N linguagens, né? Ele poderia ser feito em PHP, como o Gui comentou, em Node, ele pode ser feito em C Sharp, em Python, Ruby, tá? E não importa, todos eles vão funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque todos eles conversam da mesma maneira. O que que é essa conversa, essa linguagem que todo mundo sabe? É essa questão mesmo do REST, né? O que que é um JSON? Quais são os métodos HTTP, o que é um código de resposta, né, que o front recebe. Então, não importa, de fato, hoje a linguagem que você desenvolve, porque todos eles sabem a mesma linguagem de comunicação com o front-end. E o mesmo se adequa com o front-end, né? Daqui a pouco o Gui vai falar um pouco melhor para vocês. Então, pensou em banco de dados, né, basicamente, pensou em processamento, e tudo isso vai estar implementado no back-end. E quando a gente for começar a programar, vocês irão ver isso daí bem mais assim, bem mais entendível, né, com esse conceito bem estabelecido na cabeça de vocês aí, tá bom? Gui, quiser falar um pouco sobre o front também agora, ou quiser complementar uma coisa de back também que eu não falei aqui, fica à vontade. Não, falou tudo. Bom, pessoal, aqui, como a gente pode dar uma olhada aqui na imagem, o nosso front que fica na parte de cima, justamente porque é a parte que o usuário vai interagir ali, é o que ele vai ver de fato na tela. Quando você está mexendo ali num sistema, você vê que ele é bonitinho, ou no aplicativo ali no Android ou iOS, é o front que você está vendo. O back-end só fica lá por trás mesmo, e o front só tem a responsabilidade de basicamente exibir as coisas na tela e chamar algumas aquisições para o back-end. Aí a gente pode até dar uma olhada aqui, ó. Aqui a gente tem bem visual o nosso front, e a única coisa que a gente está fazendo realmente é chamar a nossa listagem da API e exibir esses cardzinhos das informações que vêm da API. Bom, então o front-end é basicamente isso, é o que a gente vê na nossa tela, é a parte que fica para fora aqui, a gente chama API. Tem algumas outras áreas da tecnologia que envolvem front-end, por exemplo, é um design de UX ou de UI, que é a pessoa que vai trabalhar ali na prototipação, como vai ficar o visual do nosso sistema, e a gente como front aqui na parte de desenvolvimento, a gente vai colocar a mão na massa de fato e transformar isso numa aplicação ali por meio de código, né? Então, isso é bem interessante. Uma coisa legal que o REST permite a gente fazer aqui nesse caso é que com o nosso back-end fica totalmente separado, né? A gente não tem ali o nosso front e o back junto. A gente só se comunica por um fio aqui, que o nosso front, a gente pode ter vários outros fronts que chamam ali o mesmo back-end ali. De repente, se a gente tem a nossa aplicação na web, a gente pode ter também uma aplicação mobile que vai chamar o mesmo back-end. Isso é bem legal. E eu acho que é isso daí, Bob. Boa. Então é isso, pessoal. Então esse é o primeiro momento aqui, né? A gente queria um pouco se apresentar aí, né? Quem que é o Bob, quem é o Roberto, vulgo Bob, quem que é o Guilherme, vulgo Gui, né? Um pouco mais sobre as nossas experiências aí e discutir um pouco aí, né, conceitualmente, o que é front-end, o que é back-end, para vocês já emergirem no nosso código-fonte, já sabendo, né, bem mais, assim, conceitualmente, onde que vai se encaixar cada frente aí, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem, né? Eu e o Gui fizemos esse curso com carinho, né, Gui? Exatamente. E é isso aí, né? Espero aí que vocês se dediquem bastante aí tudo que a gente for passar, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez aí. E a gente se vê aí na próxima aula já de back-end, preparando o setup inicial, as configurações iniciais, para a gente poder já começar a nossa programação aí, tá? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Gui, falou mais alguma coisa? Valeu, pessoal. Não, é isso mesmo, Bob. Queria só dizer que a gente fez com muito carinho mesmo, que espero que agregue bastante conhecimento aí pro pessoal. E que a gente se vê aqui. Eu vou demorar um pouquinho ainda para aparecer, só vou aparecer lá no finalzinho para fazer a aplicação em Angular. Mas é isso aí, pessoal. Então sejam bem-vindos aí, né? Nossa primeira aula, que é a aula de setup aqui, né? É a nossa aula que nós vamos configurar nosso ambiente,
dois passos aí para começar a programar, começar a ver o que que é o back-end, como construir, né, toda a nossa programação, ok? Então, para essa aula, pessoal, o objetivo, né, os três objetivos aqui dessa aula é nós instalarmos, né, a JTK, né, o que que é, né, a JTK, instalar o IntelliJ e configurar o IntelliJ. Para que a partir da segunda aula nós já começamos aí já a criar o projetinho base, né? Começar devagarzinho aí já a programar, tá ok? Então vamos lá então. Bom, para poder trabalhar com a JDK, né? Tem esse site, né? Que é o site da própria Oracle, né? Que tem as distribuições. Aqui nós vamos trabalhar com a JDK 8, tá ok? Mas na última aula, né? Nós vamos publicar na nuvem o nosso back-end e a nuvem que nós vamos utilizar, que é o Heroku, ela já tem de forma nativa, né, forma default a 8, tá? Mas para os nossos exercícios aqui não vai ter tanta diferença se fosse uma mais atualizada aqui, tá? Seria a 11 ou a 16 e tudo mais. Bom, então vocês vão acessar esse site aqui, né, da Oracle, né? BR Java Technologies, né? Javase e esse endereço que está aqui, tá ok? Para poder fazer o download. Aqui tem as distribuições, né, da 8291, que é a última versão aqui uma build, né, na versão 8, que é a versão mais estável aí. E aqui temos N sistemas operacionais, né, que você pode baixar a JDK equivalente aí. Então, eu não sei qual que é o seu sistema operacional, né, o meu, como é o Linux aqui, eu posso baixar essa daqui, ó, tá? Que é a JDK 891 Linux tar.gz, tá? Para quem está usando o Windows, vai baixar obviamente o exe, então tá aqui, né? O exe. E para instalar, pessoal, para o Windows é um exe normal. Então você vai instalar, desculpa, vai fazer o download, né? E normal, que nem o Windows faz, né? Clicar duas vezes e ir instalando. Quando ele acabar de instalar, next, 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 né? Ele vai disponibilizar a JDK lá no C, arquivo de programa, C, arquivo de programa Java. Vai estar lá dentro essa versão, né? Mas durante a instalação, você também pode mudar esse pacote se você quiser. Mas o default que ele faz é lá, tá ok? Para o pessoal do Linux aí, ou a gente pode instalar via terminal, né? Pelo prompt, instalar a JDK pelo terminal, ou simplesmente pode baixar esse tar.gz, que é o que eu fiz aqui, né? Que é o arquivo mesmo, né? Que no meu caso é esse arquivo que vem zipado, né? Pode baixar então esse arquivo aqui e colocar esse arquivo em alguma pasta no seu computador. Então eu baixei aqui já, só cliquei aqui para poder fazer. Ah, desculpa. Quando você clica aqui, pessoal, para poder fazer o download, tá? Ele vai reencaminhar você, então você aceita aqui, clica no botão download, ele vai reencaminhar você para poder, eu estou logado aqui já, né? Ele vai reencaminhar para você fazer o login do Oracle, né? Então eu já tenho a login e a senha da Oracle, pode criar uma conta, né, na própria Oracle lá, você pode criar uma conta para conseguir baixar esse JDK, tá? Então você pode criar essa conta, até a minha conta criada aqui, né? Você pode fazer um login aqui e tudo mais. Eu até estou logado aqui, tá vendo? Mas você pode criar a conta para conseguir fazer o download dessa biblioteca aí, tá ok? Então feito, ó, tá até fazendo, mas já tinha feito já. Então, eu vou na minha pasta de downloads aqui. Lá, eu até tinha feito já esse download aqui. Eu só peguei esse arquivo aqui, tá vendo? Ó? Fui numa pasta que eu tenho aqui conforme a sua organização. Então, eu fui aqui em ferramentas, eu tenho a pastinha aqui JDK, né? Eu copiei aqui aquele carinha e extraí aqui, tá? Nessa pasta. Ele vai ficar aqui a pasta bonitinha aqui da JDK, né? Para a gente poder utilizar depois e vincular ela com o nosso IntelliJ, lá na nossa ferramenta. Você também pode utilizar a ferramenta de comando, né? Desculpa, o prompt, para poder instalar para você também esse JDK. Isso para o Linux, né? Ou prompt de comando, ou baixar, que nem eu fiz aqui, extrair. E no caso lá do Windows, next, 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 e instalar na máquina também o Java aí, tá ok? Então, pessoal, o que é a JDK, né? A JDK, ela é necessária para a gente que é programador. Então, aqui dentro vem todo um pacote Java, né? Toda a versão, no caso Java 8, né?
vem todas as classes e todo que o Java me dispõe, né, para poder programar nessa versão aqui. Se você tivesse só programas que rodam em Java, que não precisa da parte de programação, digamos assim, você só vai rodar coisas, bastava baixar a JRE, né, que é Java Runtime Environment, que é ela que de fato vai executar os programas Java, né? Mas como a gente aqui vai trabalhar com programação, vai programar, tem que ter a JDK, que é a versão, né, de distribuição para programadores, para a gente conseguir utilizar tudo que ela oferece para a gente aí, né, de classes, do Java e tudo mais, tá? Bom, então beleza então. Então você vai fazer esse passo aí na sua máquina, né, colocar aqui, né, ou instalar via prompt, ou exe quem tem Windows, para poder instalar e tudo mais. Uma vez feito isso daí, para poder ter certeza, para quem instalou, você pode vir aqui e fazer um Java-version. Para quem instalou, vai aparecer aqui. No meu caso, o default dele é 11, mas não tem importância. Da minha máquina é 11, né? Mas lá no IntelliJ eu vou apontar para 8, tá? Não tem importância. Mas para quem não instalou, só fez o descompactar da pasta, né? Depois a gente vai vincular ela certinho no IntelliJ, tá ok? Então, então é isso. Então essa parte aqui da JDK é isso daí, tá? Para o IntelliJ, tá? A gente tem aqui o site, outro site, que é o JetBrains, que o IntelliJ é da JetBrains, né? Então jetbrains.com.com/ptbr/ideia/downloads. Só tirar essa section aqui, barra download, né? E aqui ele vai carregar basicamente aqui, né, as versões que tem do IntelliJ. Sempre você vai baixar a Community, que é a versão que é de graça, né? A Ultimate ela é paga, tá? Então você vai, conforme o seu sistema operacional também, vai seguir a mesma ideia. Para Linux, você vai baixar aqui normal, vai baixar também .tar.gz, tá? E para o Windows é um exe, vai baixar o exe normal e next, 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 é bem tranquilo, para poder também instalar ele. Eu só não vou mostrar aqui porque eu estou no Linux aqui também. É, e é isso, então, basicamente, para poder instalar também o IntelliJ. Para quem está usando o Linux Mint, né, que é o meu caso aqui, lá na parte de aplicativos, né, do Linux Mint, você pode abrir, ele também vai ter disponível, né, tipo na Store dele ali também, o IntelliJ, para poder instalar. Então, se eu vir aqui, ó, IntelliJ, olha lá, ele vai achar aqui também a versão Community. Eu posso clicar aqui. Vou carregar aqui. Ó, e vou instalar ele. Então ele vai instalar. Então, da própria Store, né? Já consigo instalar ele. Pelo Windows, o .exe também é um next, next, next. Tranquilo. E a terceira opção seria baixar, né, para o Linux o tar.gz, que eu até vou mostrar para vocês daqui a pouco. Qual que é a opção? Como se fosse para baixar esse pacote aí também, não tem maiores problemas também. Ele acabar de instalar aqui bonitinho, né? Para vocês verem. Bom, enquanto ele instala aqui, eu vou mostrar para vocês a questão do pacote. Então, para quem baixou, né, o pacote tar.gz, basta também pegar aquele pacote, tá? Jogar aqui na pasta que vocês quiserem. Eu coloquei aqui na área de trabalho e você vai descompactar, né, o que ele trouxe, dá uma extraída aqui normal e ele vai disponibilizar para você essa pasta aqui, ó, né, com os dados aqui. Para poder abrir o IntelliJ, basta você vir aqui em bin e executar esse cara aqui, ó, ideia.sh. Bom, essa é uma das opções então que vocês têm, tá ok? Voltando aqui então já terminou de instalar aqui, ó. Então aqui basta eu vir aqui e iniciar. Posso clicar aqui em iniciar agora, né? Para ele poder já abrir para mim aqui, ó. A versão do site lá é 2021.1, né? É a mais atual. Vou fechar aqui, ele está abrindo na outra tela minha, deixa eu arrastar para cá. Então tá aqui, né? IntelliJ aqui criado. E para a gente configurar ele, pessoal, o IntelliJ,
Pode carregar aqui, tá acabando. E para poder configurar ele, basta vir em File, tá? Só vir em File aqui, ó, Project Structure. E aqui é onde a gente vai apontar para aquela JDK que a gente baixou, tá ok? Eu vou vir aqui em SDKs. Tem algumas daqui que eu vou remover daqui, que já tinha aqui. Vou colocar um mais aqui, ó. ADD JDK. Vou naquela pasta que a gente colocou. No meu caso aqui tem ferramentas JDKs 1.8. Coloquei ela aqui, apareceu, tá vendo? Project. Eu vou falar aqui, vai usar aqui a versão 1.8. Todo o projeto que tiver aqui tá utilizando a versão 1.8 aqui da minha JDK, tá vendo? Então, a gente apontou, né, o nosso IntelliJ para aquela que a gente baixou, né? Então, de novo, File, Project Structure. Eu vou arrumar tanto aqui em SDKs colocando ela, como em Project. A gente vai apontar também para aquela JDK, né? Aquela que a gente baixou também, é 1.8 version, e aí a partir daqui o IntelliJ já está rodando. Outra coisa, pessoal, eu sou um pouco viciado nos atalhos do Eclipse. Então a gente vem aqui em File Settings, para quem vem do Eclipse aí também. Quem quiser utilizar as teclas aqui do IntelliJ, fica à vontade. Mas quem não quiser, vem em Keymap e muda aqui para Eclipse, tá vendo? Ali dentro do IntelliJ ele vai mudar as atalhos pro Eclipse aqui. E aqui em Editor, deixa eu ver aqui, Editor, aqui ó, Editor General Auto Import, habilita isso aqui também, ó, ADD Ambiguous Import on the Fly, tá vendo? Clica nesse cara aqui, tá? E dá um Apply e um OK aqui. Ele vai automaticamente importando nossas classes conforme a gente vai programando e vai mexendo. Então, de configuração do IntelliJ, basicamente é apontar para esse auto import, desculpa, é configurar esse auto import aqui, para quem quiser mudar o Keymap para Eclipse, tá? E apontar, ok aqui, né? E o file Project Structure, apontar para o Java 8 em SDKs e Project, para poder trabalhar aí com o Java 8, a nossa aplicação aí, tá ok? Então é isso, né? Basicamente de configuração. São esses dois passos, que seria JDK e IntelliJ, ponto, final. Uma vez isso configurado, a gente já está apto para poder gerar o nosso primeiro projetinho base aí e configurar essa questão aí na próxima aula, como que funciona o projetinho base, como que é o back-end mesmo, né? Começar devagarzinho aí, a gente ver e começar a programar aí. Tá ok? Valeu, pessoal. Até a próxima aula, então. Valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, o que nós vamos fazer é preparar o ambiente de projeto para a gente desenvolver o nosso front em Angular. Bom, a primeira coisa que nós precisamos ter para conseguir desenvolver é o Node instalado. O Node, ele é uma virtual machine, assim como a JVM, a Java Virtual Machine, que é para rodar Java no PC, no nosso ambiente. A gente precisa do Node, que seria uma JVM de JavaScript, né? Então ele serve para que a gente consiga executar o código JavaScript no nosso ambiente do computador, fora do browser, né? Porque o JavaScript originalmente ele foi feito para rodar no browser, como uma linguagem apenas ali do browser, mas a linguagem foi evoluindo e hoje a gente consegue, a partir do Node, usar ela inclusive para fazer a parte do back-end, e nós vamos precisar do Node para rodar nosso projeto. Aqui na página do Node, a gente vai ter duas versões disponíveis. A 14.16.1 LTS e a 16.1.0, que é Current. A gente vai sempre usar a LTS. A LTS é a versão mais estável, é a release mais estável. A Current 16 ela tem algumas features experimentais e a gente não é interessante pra gente, pode ter alguma coisa que vai quebrar, que não vai funcionar, então a gente vai na LTS. Aqui, se você tem o Windows 64, a versão 64, você simplesmente pode clicar aqui e já vai fazer o download. Se você está em dúvida se o seu é 64 ou 32, você pode vir aqui no outro downloads. Aqui vai estar 6432, e para saber se o seu PC é 64 ou 32, pode abrir qualquer pasta no seu computador. Aí você vem aqui no Este Computador, clica com direito, Propriedades. Ele vai abrir essa página de
configuração, na verdade, de informação sobre o seu sistema operacional. E aqui vai estar escrito, ó, tipo de sistema operacional de 64 bits, no meu caso. O seu pode estar 32, aí você vai ter que ir na página aqui, do Node, e baixar o .msi, que é executável, do Windows 32-bit. Bom, feito isso, outra coisa importante que a gente tem que fazer é baixar o nosso editor de texto, que é onde a gente vai escrever nosso código. O editor de texto que a gente escolheu aqui é o VS Code, porque é a melhor opção do mercado hoje em dia. Ele já evoluiu tanto que é praticamente uma IDE, tem muitas extensões, dá para fazer muita coisa com ele. Nós temos outras opções, o Sublime, o Atom, mas o VS Code está de longe bem na frente dessas opções, por isso que a gente escolheu ele para estar utilizando nesse bootcamp. Aqui na página de download do VS Code é a mesma ideia. Você clica aqui, se o seu Windows for 64, você vai baixar a versão 64, se não, você vai em outros downloads, baixa a versão de 32-bit. As instalações tanto do Node quanto do Visual Studio Code é a instalação bem simples do Windows, Next e finalizar. Então não tem muita complicação, eu não estou fazendo esses passos aqui porque eu já tenho tudo instalado. Então não preciso fazer de novo, mas pode ter certeza que vai ser bem simples de fazer. Bom, depois disso, depois que a gente instalou o Node, o VS Code, a gente vai vir aqui na pasta onde a gente vai deixar nosso projeto e a gente vai abrir o Git Bash. O que é o Git Bash? O Git Bash ele é um terminal. A gente vai usar o terminal do Git Bash porque ele é mais parecido com o terminal do Linux, que é bem melhor, mais simples e mais fácil de mexer do que o prompt de comando do Windows. Então a gente pode vir aqui na pasta onde a gente vai deixar o projeto, clicar com direito e clicar em Git Bash Here. Ele vai abrir o Git Bash já nesse diretório. Se a gente ver aqui, ó, ele vai estar em Documentos, Developer, Deal, que é exatamente a pasta aqui em cima. Com a instalação do Node, quando você faz pelo Windows, vem um cara chamado NPM, que é o Node Package Manager. A gente pode vir aqui e ver, para ter certeza que ele está aqui, dá um npm-v, e a gente vai ver que ele está instalado aqui na versão 6.14, provavelmente as suas vai estar numa versão mais alta. E o que esse cara é? Ele é um gerenciador de pacotes, gerenciador de dependências do Node. Assim como você tem o Maven e o Gradle lá no Java, que provavelmente vocês devem ter visto, adicionado algumas dependências lá. A gente tem o NPM aqui, que basicamente tem o mesmo papel, ele vai gerenciar nossas dependências. Bom, feito isso, a gente vai precisar instalar um outro cara, que é o Angular de fato, né? E aqui a gente vai estar utilizando o Angular. Na verdade, a gente vai instalar primeiro o Angular CLI, que é a interface de linha de comando do Angular, né? O que esse cara faz? Ele vai disponibilizar para a gente um comando ng no nosso terminal. E com esse comando ng a gente vai conseguir fazer um monte de coisa com o Angular. A gente vai conseguir gerar um projeto novo, criar algum service, criar um módulo novo, subir a aplicação, fazer o build, tudo por esse cara. E o que a gente precisa fazer? A gente vai vir aqui na página, vai copiar esse comandinho aqui, vir aqui no Git Bash, inserir ele aqui com o insert, e aí rodar esse projeto npm, rodar esse código aqui, npm install-g Angular CLI. Eu também já tenho ele instalado aqui, está na última versão, então não precisa fazer esse procedimento, mas é uma coisa bem simples, é só rodar e esperar, e não vai ser nada além disso. Feito isso, a gente pode fazer o nosso primeiro projeto, que é só para eu fazer a apresentação para você do VS Code e dos arquivos padrão ali do projeto Angular que ele gera. A gente pode vir e usar aquele comando que ele vai adicionar, que é o ng. Antes disso, eu só vou dar um ng-version aqui. A gente vai colocar um -version aqui. E aí ele vai trazer aqui bonitinho no terminal. Vai falar assim, o seu Angular CLI está na versão 11.2.12, o seu Node na 12, seu Windows 64. E aí a gente vai saber que a CLI foi instalada com sucesso. Aí a gente pode vir aqui fazer um ng-new para gerar um novo projeto e passar o nome do projeto, que eu vou colocar como Hello Angular aqui.
Opa, Angular com M não, né? Angular. Só dar um Enter, ele vai começar a gerar o projeto. E aí é só esperar. Às vezes pode ser demorado, depende da configuração da sua máquina, da internet. E geralmente vai rapidinho. Pronto. Terminou de instalar. Se a gente voltar na nossa pasta agora, a gente vai ver que aqui, ó, agora tem uma pasta Hello Angular. E um monte de coisa dentro. Que é a pasta, que é o projeto que o Angular CLI gerou pra gente. O que a gente pode fazer é aqui no terminal mesmo, a gente pode dar um CD e entrar dentro da pasta que o Angular CLI gerou pra gente, que é um Hello Angular. Aqui no Git Bash você pode dar um CD, digitar H e o tab ele já vai autocompletar para o nome do projeto que você gerou. Agora a gente consegue ver que a gente está aqui dentro, ó, Documentos Developer Deal Hello Angular. O Git Bash é bom também, que ele já até dá algumas informações do GitHub pra gente, falando que a gente está na branch master. E por isso que ele é bem melhor que usar o prompt de comando lá do próprio Windows. Bom, como a gente está aqui dentro agora e a gente instalou o VS Code, a gente pode dar um comando. O VS Code deixa disponível esse comando pra gente, que a gente pode escrever aqui, ó, code. Ponto. O que esse cara vai fazer? Vai abrir o VS Code nesse diretório que a gente estava ali no terminal. Ou seja, ele abriu essa pastinha aqui pra gente no VS Code. Aí aqui dentro a gente pode ver que a gente tem todos os arquivos que foi gerado pelo Angular CLI. A gente tem o source, node modules, que já roda o npm install depois. E, bom, nosso projeto primeiro projeto está criado. Eu agora só gostaria de explicar um pouquinho da interface do Visual Studio Code, que é bem importante. Aqui no meu, talvez no de vocês esteja um pouco diferente, que no meu eu já customizei um pouco a interface. Dá para customizar bastante o VS Code. Uma das coisas que eu geralmente faço aqui e que faz ficar bem diferente é desabilitar o minimap. Esse cara aqui, ó, ele fica um mapazinho. Eu desabilito porque ele ocupa um pouco do espaço da tela, e se você está trabalhando no notebook que já tem a resolução menor, ou se você vai abrir múltiplas abas lado a lado aqui, ele ocupa um espaço que não precisa, né? E geralmente a gente não faz códigos com arquivos tão grandes assim para precisar de um minimapa. Bom, depois disso, provavelmente aí o tema tá diferente também, porque eu também coloco outros temas, aqui a gente tem como customizar os temas. E eu vou passar para você algumas extensões que é bem importante. Duas delas são obrigatórias aqui para a gente conseguir trabalhar com Angular. Não são obrigatórias, mas são essenciais, digamos assim. É difícil você trabalhar sem, né? A primeira delas é o Angular Language Server. Só vim aqui, ó, abrir a abinha de extensões, tá? Só explicando aqui, essa aba de arquivos, a estrutura de arquivos do nosso projeto. Essa é uma aba de busca, a gente consegue buscar por palavras-chave dentro do projeto. Essa é a aba de changes do Git. Aqui tudo que a gente mudar no projeto ele vai mostrar pra gente que tá mudando. O de debug, que eu não vou entrar muito a fundo, até porque esse daqui geralmente dá alguns probleminhas. Mas o que importa agora é de extensões. Aqui você consegue adicionar extensões do VS Code para, enfim, personalizar ele ou fazer com que funcione numa linguagem específica. O VS Code ele é quase uma IDE, a gente fala assim, porque, cara, roda quase tudo aqui no VS Code, ele consegue dar conta. Inclusive Java ele também, enfim, ele roda bastante coisa. Só precisa adicionar o language service da linguagem que você está usando e o da tecnologia que você está usando nesse caso. Então a gente vai adicionar o Angular Language Service. Ele vai servir para deixar explícito para o nosso VS Code que a gente está trabalhando com o Angular. E ele vai entender, por exemplo, quando a gente abrir um app.component, como vocês estão vendo aqui na telinha dele, ele vai conseguir fazer a leitura dos atributos do nosso componente que está lá no TypeScript, em outro arquivo, para o nosso HTML. Isso não acontece no HTML simples, né? Além do mais, a gente vai conseguir usar a sintaxe própria do Angular no HTML.
Agora ele colocou aqui, ó, entre parênteses, clique. E ele vai autocompletar pra gente os pipes também, algumas coisas que eu vou falar mais pra frente. Mas basicamente ele vai informar o VS Code que a gente tá usando o Angular. E assim o nosso código, o VS Code fica mais inteligente e vai ajudar bastante a gente no desenvolvimento. Outro que é essencial é o TS-Lint, que é esse cara aqui. Esse cara ele vai fazer o lint pra gente do nosso TypeScript. Então o TS-Lint ele serve para isso. O VS Code vai conseguir entender esse TS-Lint.json aqui e dita alguns padrões. Aqui, como por exemplo, ele vai ditar pra gente qual o máximo de caracteres que tem nas nossas linhas, ou seja, se você passar de 140, ele vai pegar no nosso pé, vai marcar como erro ou como warning lá. Então o TS-Lint é importante para a padronização do código do nosso projeto. Até porque na maioria das vezes a gente não trabalha no projeto sozinho, vai ter outras pessoas, ele também vai ter que instalar esse TS-Lint e o TS-Lint também vai pegar no pé dele para fazer tudo certinho, igual tá aqui. É lógico que isso daqui é customizável, se você de repente acha que 140 é muito, você pode diminuir, ou é pouco, pode aumentar, assim como todas as outras opções, que eu não vou passar muito a fundo em todas, né? São bastante, mas é bem legal. Agora, partindo para as extensões não obrigatórias, mas que são boas aí para você utilizar. Só esqueci de uma outra, que é o editor config. Não é obrigatória, mas é muito boa. É esse cara aqui, esse ratinho. O que ele vai fazer é a leitura desse outro arquivo aqui, ó, que o Angular gera, esse ponto editor config. O que é esse editor config? A gente tem várias configurações aqui no VS Code que a gente pode fazer, indo aqui em File, indo nas preferências e settings. Só que, às vezes, como font size, font family, o tamanho dos espaços, o tab size aqui. Só que, às vezes a gente pode definir um padrão para um projeto e o outro é outro padrão, por exemplo, da tab, né? A tab é o espaçamento do código, a gente pode fazer um exemplo aqui, ó, no app. Tá vendo? Ele tá dando 2 espacinhos aqui, ó, como indentação, né? Mas você pode vir aqui no editor config e falar assim, olha, isso é uma configuração do VS Code. Você pode falar assim, eu quero que ele seja 4, na verdade. E aí quando você apertar Shift Alt F, que vai ser o Auto Formatter aí no Windows, ele vai mandar para 4 espaços. Então, o editor config, o VS Code vai ignorar as configurações que você fez globais aqui no VS Code e vai usar as configurações que está aqui para esse projeto. Assim, para cada projeto você não precisa ficar trocando suas configurações globais aqui em settings e etc. Bom, depois disso a gente tem... Aí vem as coisas que não são obrigatórias, digamos assim, mas se você quiser mexer é legal. Sempre bom você dar uma explorada. Que são, por exemplo, temas e temas de ícones. Aqui eu estou usando o Atom One Dark Theme, que é esse cara aqui. Então as cores das minhas funções e variáveis ficam desse jeitinho aqui. O meu JSON fica verdinho, vermelhinho. É uma questão de gosto. A gente também pode instalar o Material Icon Theme. Ele vai colocar os ícones do Material Design aqui pra gente. Vai facilitar a visualização. Na verdade é mais pra aparência mesmo, mas dá uma ajudinha também. Então ele vai adicionar ícones especiais aqui. Talvez se o seu VS Code não esteja customizado, aí você vai ver que não tem uma variedade muito grande de ícone ali. Mas aqui o App Component, por exemplo, ele já coloca um Angular, aqui um escudinho do Angular, o logo do Angular. O App Module ele muda, o Editor Config ele coloca um ratinho. E por assim vai, né? É bem legal. Outro que é bom também, mas não é obrigatório, é o Auto Import. No VS Code a gente tem um Auto Import, ele funciona, mas às vezes ele não funciona muito bem. Esse cara dá uma força nisso. Ele faz um Auto Import um pouco melhor. Depois disso a gente tem uma outra aqui que eu vou sugerir porque é bem legal, que é o Rainbow Brackets. A gente não tem uma fotinha aqui, mas basicamente o que ele vai fazer é... Ele vai marcar os níveis que você for abrindo de funções com brackets de cores diferentes, né? Então, por exemplo, se eu, de repente, tenho aqui
vamos supor, uma função, e essa função ela recebe como parâmetro aqui, sei lá, não sei. Só tá colocando qualquer coisa, abrindo parênteses dentro de parênteses. Mas você vai ver que ele vai marcando com cores diferentes. Isso também funciona para as chavezinhas e... enfim. É bem legal depois para você se localizar. Não é obrigatória. Outro que é bem interessante também, talvez vocês não entendam de começo para que serve, mas mais para frente eu vou explicar. É esse px do REM aqui. Ele vai fazer a conversão de unidades de medida de pixel para REM e vice-versa, né? Depois, quando a gente estiver mexendo no CSS, eu mostro mais um pouco como funciona. Bom, tem mais alguma coisa importante? Bom, eu vou dar uma explicada aqui mais ou menos como o que é o que aqui no arquivo que na pasta, nos arquivos que o Angular gerou. Bom, a gente já falei para vocês o TSLint, que é uma padronização de código, que é algumas coisas que ele vai ter que mandar como erro, como warning, algumas regrinhas. Tudo isso é relacionado ao TypeScript. Eu não vou entrar muito em detalhes de cada um, até porque a gente não tem muito tempo. A gente tem o package.json, que é bem importante. Aqui vai ser o arquivo que vai ficar as nossas dependências. A gente tem aqui dependencies. No Java, a gente tem lá o arquivo do Maven ou do Gradle, que também tem as dependências. Funciona mais ou menos da mesma forma. Aqui tem uma diferencinha, que a gente tem as dependências do projeto. A gente tem as dev dependencies, que são dependências que são apenas de desenvolvimento. Por exemplo, dependência de testes aqui, biblioteca de teste. Quando a gente for buildar, a gente não precisa que essas bibliotecas venham para o nosso build final, né? Então a gente deixa ela como dependência de desenvolvimento. E o que a gente vai deixar, o que não é desenvolvimento, que é geral, né? Dependências mesmo. Para instalar uma dependência bem simples, é mais ou menos como a gente fez ali. Veja que aqui também o VS Code ele tem um terminal integrado. Você pode clicar em qualquer uma dessas opções que vai ter aqui embaixo. Tem algumas aqui que eu tenho que não vai ter na de vocês, mas essa daqui sempre tem. Clica nela. Vem aqui, ó. Aqui vai ficar uma lista de problemas com o seu código quando tiver algum erro. Você vem em terminal. Pode ser que quando você abrir a primeira vez isso aqui, ele vai estar assim, ó, com um prompt de comando, que não é muito legal. Então você vai clicar aqui nessa setinha para baixo e vai selecionar o Git Bash, ó. Aí ele vai usar aquele terminal do Git Bash aqui pra gente. Aí aqui é um terminal normal, ele só vai estar na nossa pasta aqui. Tem que lembrar sempre disso daqui, ele já vai estar a raiz do terminal, vai ser a nossa pasta. Aí a gente pode instalar dependências usando da mesma forma que a gente instalou o Angular CLI, o npm install e o nome da dependência aqui, né? Qualquer nome. A gente pode diminuir só fazendo i, ele também vai entender. E se você quiser salvar como dependência de desenvolvimento, você dá um npm i ou install -save -dev. Aí ele vai salvar como e o nome da dependência aqui. E ele vai salvar como uma dependência de desenvolvimento. A gente não vai instalar nada fora do que a gente já tem aqui. Se você fosse usar um SCSS ao invés de CSS, você poderia vir aqui dar um npm e um node sas, que é a dependência necessária para ele compilar o SCSS para a gente poder usar. Mas a gente vai fazer em CSS simples aqui, não SCSS ou SAS. Então vai ser bem tranquilo, a gente não vai precisar instalar nada. Aqui também a gente tem uma seção de scripts. E o que são esses scripts? Bom, o Angular CLI, ele deixa disponível pra gente aquele comandinho ng, né? E para subir a nossa aplicação, a gente tem que vir aqui na raiz da nossa aplicação, onde nós já estamos, e dar um ng serve. E aí ele vai fazer o que? Ele vai compilar e rodar a nossa aplicação aqui. Pode ser que demore um pouquinho da primeira vez, pode ser que não. Ele está compilando já e vai subir a nossa aplicação. Acontece que não é muito interessante a gente ficar usando assim, porque geralmente a gente não roda só o ng serve, a gente passa algumas configurações para esse serve. E é meio ruim se a gente vai ter que ficar toda vez escrevendo ng serve
Opa, aí passando uma configuração, passando outra configuração. E aí o que o NPM ele deixa disponível pra gente? Alguns scripts. Então a gente pode vir aqui e criar um script start, por exemplo, que aqui já tem, né? Já está criado. Aí ele vai rodar, ele vai executar aqui na linha de comando o ngserve e a gente pode passar o "-o". O "-o" é para ele abrir o projeto assim que ele terminar de compilar. A gente não vai precisar ir lá no browser, digitar localhost 4200. Assim que ele terminar aqui, dar o compile de sucesso aqui, sucesso de compilação, ele já vai subir a aplicação pra gente no browser. E aí a gente pode, ao invés de vir aqui e rodar um ngserve, a gente pode rodar um npm e start. Aí o npm já vai sacar que eu tô querendo chamar esse cara aqui, ó, e vai rodar esse comando pra gente. Então, clicando aqui, você consegue até ver que ele já rodou aqui, ó, o ngserve "-o". E aí terminou, ele já abriu pra gente o projeto aqui. A gente tem a tela inicial do projeto feito em Angular aqui, que é o projetinho padrão de quando a gente inicia, né? Aí, às vezes você quer, por exemplo, rodar numa porta diferente, você vem aqui, passa uma outra porta para ele, e aí você não vai precisar ficar escrevendo toda hora. Esse é o package.json. Aqui a gente tem essa parte que a gente não precisa focar muito, é meio que um cache ali, mas não é muito importante. A gente nunca vai mexer nisso aqui, provavelmente. Aqui a gente tem um karma, mas é um de teste. A gente não vai usar teste aqui pelo tempo, não tem como, mas é interessante. E aí a gente tem o angular.json. O angular.json, ele tem todas as informações do seu projeto. E aí dá para fazer algumas customizações, dá para criar um comando no npm que vai rodar o projeto com 2 estilos diferentes, tudo fazendo a configuração por aqui. Aqui eu seto para ele da onde ele vai pegar o meu favai, por exemplo, da onde ele vai pegar as imagens, os assets, da onde ele vai pegar o CSS principal, que é tudo vindo de source aqui. São as configurações. Aqui a gente não vai mexer muito também, nosso projeto é bem simples, não vai precisar mexer nesse cara. Pode fechar aqui. Bom, aqui a gente tem o git ignore. Git ignore é um arquivo que vai fazer com que o Git ignore alguns outros arquivos que não precisam subir o Git, como o Node Modules aqui, o dist, que é a pasta que o Angular gera quando a gente faz o build, o editor config, que eu já expliquei um pouco, o browser list, que também não é muito importante, mas basicamente é para o Angular saber para onde ele tem que fazer os polyfills aqui. Teste, que a gente não vai usar também, CSS, que é o CSS global da aplicação, um polyfill, que se você precisar dar suporte a navegadores muito antigos ali, Internet Explorer, o Firefox mais antigo, ali 50, 45, provavelmente, e você quer usar as versões mais novas da tecnologia, né, tipo, alguns conceitos mais novos do TypeScript, do JavaScript, você vai ter que adicionar um polyfill para isso. E na hora de compilar, o Angular CLI lá, ele vai pegar esse código que você escreveu em JavaScript moderno, em TypeScript mais novo, e fazer um polyfill, ou seja, transformar no código que suporta os navegadores mais antigos. A gente tem um main aqui, que é o core da aplicação, é o que inicia a aplicação assim. O index, que é o nosso HTML principal. Aqui, como a gente tem uma SPA, tudo vai ser colocado dinamicamente dentro dessa tag app root. O favicon, que vai ser o ícone da aplicação. Environment, que é onde a gente pode colocar as variáveis de ambiente. O assets, onde a gente vai colocar nossas imagens que a gente vai colocar no sistema. E o app, que é onde vai estar os módulos no sistema. Então cada página aqui vai ser um módulo específico. Se a gente tivesse uma página home, eu ia ter uma pasta home aqui com os componentes dela. Se tivesse uma dashboard também, um profiles. Aqui a gente tem um componente de teste que a gente não vai usar, a gente poderia até apagar esse cara, não tem problema nenhum. Um app módulo que esse cara define algumas coisas do módulo, por exemplo, o que ele vai declarar aqui. Todo componente que você tiver nesse módulo, ele vai ter que ser declarado aqui, senão o Angular não consegue fazer a leitura dele. E os imports, né? De repente você quer importar uma coisa de outro módulo, você importa esse módulo aqui e você consegue usar
uma coisa de um módulo dentro do outro módulo. Geralmente a gente tem um módulo que chama share. Lá a gente coloca algumas coisas que são compartilháveis, então a gente vem aqui e importa o módulo share, por exemplo, de repente tem alguma modal que vai ter no sistema inteiro, não sei. De repente você pode colocar no share um toast, a gente usa bastante com toast de notificação. Deixa no share, aonde você for usar, você vem aqui e importa o share módulo e esse cara vai estar disponível no seu módulo. Aqui a gente tem o Web Component, aqui é onde vai estar a lógica do nosso componente, no TypeScript. O HTML, aqui tem bastante CSS também. E o App Component CSS, que é onde vai estar os nossos estilos. Aqui na aplicação que inicia com o Angular inicia, o CSS está todo no HTML, mas isso não é uma boa prática. Ele deveria estar aqui dentro. E aí a nossa aplicação está rodando, a gente pode até ver que é bem interessante do Angular e de qualquer framework aí, ou biblioteca de componentes, é que a gente consegue alterar as coisas aqui, pode colocar alguma coisa aqui, e ele já vai renderizar de novo e mostrar pra gente. Aí é o poder do Webpack por trás aí, com o Node, e o Webpack roda um server em Node, por isso a gente precisa do Node, para servir essa aplicação pra gente, com esse hot reload aí, que é bem legal porque a gente não precisa ficar rodando a aplicação de novo, carregando a página, é só alterar aqui e salvar, e você vai ver a alteração lá. Posso até vir aqui e colocar um green aqui, ó, para hashtag aqui, e ele já vai alterar aqui pra gente o nosso header. Bom, acho que é isso. A preparação do ambiente e uma explicação bem por cima das coisas aqui. Algumas coisas a gente vai entrar em maior detalhe quando a gente estiver de fato desenvolvendo, e a gente vai entrar mais em detalhe, eu vou explicar um pouco melhor, mas para começar, para vocês conhecerem, eu acho que já é bem suficiente.